estamos falando sobre o tempo da quarentena. Nós falamos já de vários versículos da Bíblia, falamos de algumas coisas importantes que nós já falamos aqui do livro de Colossenses. Nós falamos no capítulo 1, falamos do capítulo 2, falamos o porquê que Paulo escreveu para os Colossenses, porquê que Paulo escreveu para os Colossenses, qual era a necessidade de Paulo escrever para os Colossenses. Era simples. Paulo ele escreveu para os Colossenses para falar para o povo, falar para a igreja, que estava entrando algumas coisas estranhas dentro da igreja, algumas filosofias totalmente erradas, filosofias totalmente complicadas. E Paulo escreve para mostrar duas coisas importantes, a supremacia e a soberania de Cristo. Olha só, uma coisa que você não pode esquecer, e você vai, assim, quando você ler a carta, se você lembrar dessas duas coisas, quando você ler o livro de Colossenses, você vai ter uma facilidade muito grande de entender o livro. Você tem que ler entendendo sobre a supremacia de Cristo e a soberania de Cristo. Então as filosofias vãs estavam entrando, os rudimentos do mundo estavam entrando de volta para a igreja, e isso estava trazendo grandes preocupações para a vida da igreja. E Paulo, no capítulo 3, eu quero que você abra comigo no capítulo 3, não feche a palavra do Senhor, mas no capítulo 3 você vai prestar atenção em alguns detalhes muito importantes. E Paulo, no capítulo 3, ele começa a tratar com a igreja no sentido de a igreja olhar e ver que o que eles hoje estão vivendo é a forma correta do Evangelho de Cristo, mas ele traz isso à memória. A igreja estava caminhando para outras coisas, a igreja estava caminhando para um momento totalmente diferente. E aí o que a gente pede, o que a gente faz? Paulo ele começa a orientar a igreja em algumas coisas importantes, e eu quero frisar com você alguns versículos da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo, ele começa a usar uma coisa aqui, ele usa alguns verbos de ação, mas ao mesmo tempo, ele traz à memória da igreja o que Cristo fez pela igreja, o que Cristo fez por cada um de nós. E Paulo, ele coloca aqui, ele deixa muito claro isso, que diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso significa que se eu estou salvo em Cristo Jesus, eu tenho que, o que a Bíblia diz? Buscar as coisas lá do alto. E isso aqui é algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Por que eu falo isso? É interessante, se você for ressuscitado com Cristo, e a palavra ressuscitar aqui de Paulo, ele diz que é o seguinte: é sair da morte para a vida. Ou seja, se você ainda não tem Jesus no coração, você precisa dar um passo de fé para que você possa estar buscando as coisas lá do alto, e depois você possa estar pensando nas coisas lá do alto. E esse detalhe, esse movimento que Paulo começa a colocar na igreja é exatamente isso. Ele diz assim para a igreja de Colossenses: vocês já saíram dessa posição, vocês já saíram do mundo, vocês estão vivendo no mundo, vocês estão vivendo como ressurretos em Cristo. E por que vocês estão voltando e estão permitindo que as vãs sutilezas, os rudimentos do mundo, as coisas que o mundo, que Deus abomina e que o mundo se agrada, e vocês começam a achar que isso é normal e é legal acontecer de novo? Paulo começa a nos mostrar exatamente isso. O que ele fala? Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto. Olha só, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, existe uma estratégia de Satanás que é muito interessante e que nós temos que ficar atento. Nós começamos a nos preocupar muito com as coisas daqui.
Começamos a preocupar muito com as coisas daqui da terra. Nós começamos a preocupar como vai ser o meu amanhã, como vai ser aquela pessoa, o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer com a minha família. Será que eu vou estar empregado amanhã? Será que eu vou estar indo para o trabalho amanhã e não vou ser demitido? Será que quando amanhã abrir o meu negócio, será um dia maravilhoso, onde a gente vai ter lucros, a gente vai ter os dividendos corretos ali, de uma venda ou de qualquer outra coisa? Nós estamos muito preocupados com as coisas daqui da terra e pouco preocupados com as coisas do céu. Nós precisamos começar a preocupar-se com as coisas do céu, com as coisas lá do alto. Por quê? Buscar o Senhor é uma prioridade, envolver-se com as coisas espirituais é uma prioridade. E eu deixo perguntar, qual foi o livro que você leu na quarentena que estimulou você a buscar coisas espirituais? Você que está assistindo pela internet essa transmissão, qual foi o livro que você leu ou está lendo que está estimulando você a experimentar coisas espirituais? Nós temos que buscar isso. Não estou dizendo aqui, eu estou dizendo livros complementares. O maior livro que nós temos é a Bíblia. Mas quais são os livros complementares que você possa estar lendo e que você possa estar desfrutando de coisas espirituais? Queridos, quanto mais eu vejo, leio e tento entender o que está acontecendo no mundo, mais confuso eu fico. Se você parar 5 minutos e fazer uma lista de coisas que te preocupam, você vai ver que você tem muita coisa aí que te preocupa. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, busque as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. E se você é de Cristo, procure buscar as coisas que vêm de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o seu trabalho, o seu negócio. Nós precisamos remir o tempo, ou como é que eu posso dizer outra palavra do remir? Eu possa compactar melhor o meu tempo, vamos dizer assim. Eu achei essa palavra agora. Vamos dar uma compactada no nosso tempo, para a gente não gastar com coisas que não traz proveito nenhum. Pelo contrário, nos deixa cada vez mais confuso. Ele diz aqui: buscai, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo continua dizendo aqui uma outra coisa importante. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Paulo, ele começa dizendo aqui algo muito interessante. Você busca as coisas do alto, porque quando você busca as coisas do alto, você vai pensar nas coisas do alto. Se você não buscar as coisas do alto, você não vai pensar nas coisas do alto, você vai pensar nas coisas que são aqui da terra. E eu vou dizer para você, o que é que você tem falado na sua vida para as pessoas? Olha só uma coisa interessante, para você que está aqui, para você que está nos assistindo. O que você tem falado para as pessoas? Porque é o seguinte, porque se eu escuto muito mais o que o mundo fala, eu vou pensar nas coisas do mundo e vou falar as coisas do mundo. E isso reflete na minha vida relacional. Eu vou falar muito mais das coisas do mundo, vou pensar muito mais nas coisas do mundo. Agora, uma coisa interessante aqui: o que te empolga buscar e pensar? O que te empolga? O que te empolga? É muito simples. O que te empolga? Para mim, o que me empolga é ler a palavra de Deus. Então continue lendo a palavra de Deus, busque as coisas de Deus. Mas eu sei que existem coisas que nos empolgam demais, que nos deixam maravilhados. Eu vou abrir aqui um parênteses, né? Muitos daqui sabem, eu sou apaixonado por aviação, cara. Eu sou doido por aviação. Se você perguntar modelo de avião, eu sei. Se você falar de peso de aeronave, eu sei. Se você falar de toneladas de combustível que vai nas asas de cada modelo, quase todos eu sei.
porque isso me empolga, isso me deixa elétrico, eu gosto disso. Você percebe que o que eu estou fazendo é algo que me empolga, mas o que é que vem do alto que me empolga ao ponto de eu compartilhar isso com as pessoas? Eu vou dizer para você, gente, nós estamos sendo bombardeados por um monte de notícias que muitas vezes não vão trazer benefício nenhum para a nossa vida. Pelo contrário, nós vamos começar a pensar e ficar preocupados com as coisas que são daqui da terra. Olha, o que vai ser amanhã? O que vai ser depois de amanhã? Como vai ser o futuro? Como vai ser o futuro? Uma das coisas, hoje é o nosso primeiro culto presencial aqui em Campinas. Vão começar os cultos presenciais a partir de segunda-feira, mas as pessoas, a igreja do Nazareno em Campinas, a maior parte delas vai continuar fechado. Por quê? Porque o que eles estão vendo são coisas, não está dando, como que eu posso dizer, pauta ou sendo levantado o recurso. Olha, se nós estamos com uma capacidade muito grande, quase que estourando de UTIs, vale a pena abrir? Não, então vamos ficar fechados. Então a igreja do Nazareno, ela tem esse pensamento porque ela pensa nas pessoas. Agora você imagina uma igreja fechada, como que fica uma igreja fechada? Como que fica uma igreja fechada? Né? É uma preocupação, mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, e em todo momento confiar em Deus. Agora, quando eu começo a me preocupar com o meu futuro, eu impeço de Deus agir no meu presente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando eu começo a me preocupar com o amanhã, eu estou impedindo de Deus agir hoje, no presente. Porque o meu foco está onde? Nas coisas do futuro. Talvez o seu foco seja as coisas da terra, mas elas são passageiras. Mas e as coisas espirituais? Elas são eternas. Então é por isso que Paulo começa a mostrar para a igreja fatos importantes para que eles possam buscar e pensar nas coisas somente do alto. Olha só, se você quiser acompanhar comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Inclusive, é uma canção que o Connection fez há muito tempo atrás. Filipenses 4, 8. Não sei se o Mateus, o pessoal te lembra, se o Lucas lembra. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E Paulo, ele escreve também isso para a igreja de Filipos, e ele começa a mostrar aqui em Colossenses exatamente isso. O que nós temos pensado, irmãos? Nós temos pensado nas coisas do mundo? Está errado, precisamos pensar nas coisas do céu, as coisas que são eternas. Quanto tempo nós temos falado de Cristo? E quanto tempo nós temos falado do coronavírus? Você já se pegou nisso ou não? Você já se pegou falando muito mais do coronavírus do que o que Deus quer fazer conosco nesse tempo de pandemia? É por isso que eu digo para você que nós precisamos fazer algo muito especial nessa noite. Parar de pensar no que está acontecendo na humanidade. Não estou dizendo que você não deva estar atento e estar, se atualizando com as notícias. Não estou dizendo isso. Você precisa se atualizar, mas você precisa pegar essa notícia que você recebe todo dia e dizer assim: isso aqui não tem poder sobre aquilo que Deus quer fazer com a minha vida. Não tem. Esta não é a última palavra. Esta não é a última palavra. A última palavra que o pessoal tem colocado aí é o quê?
A última palavra: o Brasil é o novo epicentro do mundo do Covid-19. Não é isso que está aparecendo nas notícias, não é que você tem visto? Essa não é a última palavra. Esta não é a última palavra. A última palavra para o Brasil, eu quero que você saiba disso e que você comece a falar disso. O Brasil será o maior país de celeiro, onde haverá vidas repletas da presença de Deus, aonde serão levadas as boas novas do Evangelho a toda criatura. Vai sair do Brasil, é do Brasil. Estão falando que o Brasil é epicentro do coronavírus, mas se nós buscarmos as coisas do alto e pensarmos nas coisas do alto, e se nós morrermos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, o Brasil não vai ser epicentro de uma nova pandemia, não. O Brasil vai ser o epicentro de um grande avivamento que pode acontecer nessa nação. Eu creio, irmãos, eu creio, e se você crê, você pode dizer amém, aleluia, eu creio. Queridos, nós temos que parar de ficar pensando nessas coisas, porque se nós começarmos a dar muito crédito àquilo que é ruim, o que é bom perde a força, e você acaba achando que realmente é verdade. Olha, vai acontecer isso mesmo, olha, vai dar isso mesmo. Não estou dizendo aqui que você não vai passar por dor, por sofrimento, por pandemia, por perseguição. Não estou dizendo isso. Você vai passar por isso, nós vamos passar por isso. O que nós não podemos fazer é ficar parados, se alimentando dessa notícia. Quando Jesus nasceu, havia uma palavra que diz assim: eis que vos trago uma nova notícia. Jesus nasceu. A nova notícia que nós temos que trazer hoje para o mundo, a nova notícia que nós temos que trazer hoje é que nós podemos ser instrumentos de Deus para mudar a situação das pessoas que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. E eu vou dizer para você, queridos, hoje, infelizmente, as pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas. E nós não estamos perdidos, nós precisamos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Paulo continua dizendo aqui do versículo 5 até o versículo 11, várias outras coisas. Os vícios devem ser abandonados, e os vícios só são abandonados quando eu começo a criar disciplinas espirituais na minha vida, novas disciplinas, para que a velha conduta ou os maus hábitos sejam tirados de lado, sejam lançados para fora, deixados de lado, para que novos hábitos comecem a ser criados na minha vida. E Paulo começa a falar sobre isso, e ele fala do versículo 5 até o versículo 11, as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, ou seja, o besteirol. Não mintais uns aos outros. Tudo isso ele fala aqui, dizendo o seguinte: nós não podemos dar crédito a isso, porque o que está em jogo é a honra do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos passando e fazendo. E Paulo, ele continua, ele começa a falar conosco algo muito interessante dentro da palavra do Senhor. Olha só no versículo 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele usou um verbo de ação: revestir. O que é revestir, irmãos? Você sabe o que é revestir? É vestir de novo, ou fazer algo novo em alguma coisa que está velha. Por exemplo, se eu passar uma tinta nesse piso aqui, estou revestindo ele. Se eu colocar aqui um tapete, eu estou revestindo esse piso. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que ter afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e isso tem que revestir a nossa vida. Porque aonde nós formos, e aonde nós estivermos, eu quero dizer para você uma coisa muito importante: você pode ser usado por Deus para falar algo muito importante da palavra de Deus. E eu vou dizer para você, tem tantas pessoas dizendo que este é o fim, mas eu quero que você seja usado por Deus e diga totalmente
ao contrário do que está sendo dito. Aqui não é o fim, nós estamos de passagem. O nosso fim é o céu. É porque é lá que nós começamos a desfrutar de uma vida eterna. E nós precisamos aprender isso. No versículo 13, Paulo usa um outro verbo de ação: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha só que coisa interessante, irmãos, suportar um ao outro. Queridos, quantas vezes você já foi em supermercado, quando você já foi ou ficou na fila de algum lugar, mantendo o distanciamento ali, você vê, deixa eu perguntar para você que está nos assistindo, qual é o maior assunto falado na fila do supermercado, no banco, ou em qual é o maior assunto? Covid-19. Mas Paulo está dizendo aqui, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ou seja, eu preciso mudar aquela pessoa. Eu preciso chegar para aquela pessoa e falar assim: vamos mudar o seu pensamento diante dessa situação que está acontecendo? Eu preciso mostrar algo diferente para essas pessoas. Eu preciso mostrar algo que está em mim, que já é diferente. E o que está diferente em mim precisa ser levado para outra pessoa. E aquela palavra: olha, está assim a pandemia, olha, eu não recebi meu auxílio emergencial, olha, eu não recebi aquilo, eu não fiz aquilo, eu não estou assim, eu estou aqui. Olha, calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um Deus que pode mudar a sua história, há um Deus que pode mudar a sua família, que pode mudar a sua vida. E assim, e Paulo começa a descorrer exatamente isso para nós. Um outro verbo de ação está no versículo 16 e 17, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: igreja, para que nós possamos fazer a diferença, o que é necessário para que nós tenhamos? O que é necessário que a gente tenha? A palavra de Deus. Quem acompanhou o EBD hoje de manhã, teve uma hora lá que eu coloquei no PowerPoint duas coisas: tentação anda de mão dada com a prova. A prova produz crescimento, a tentação produz queda. E num outro slide eu coloquei que aquele que se esforça para crescer, ganha e recebe presença de Deus e poder de Deus. Lembram disso? Não sei se você que acompanhou. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que ter a presença de Deus e o poder de Deus. E como é que eu faço isso? Eu vou dizendo para você: olha, você faz isso assistindo o Jornal Nacional, tranquilamente. Você faz isso assistindo Band, a Bandeirantes. Você faz isso assistindo vários outros canais de notícia. É isso? Não. A única forma de você buscar poder e presença de Deus é a palavra dele. E nós precisamos gastar tempo na palavra de Deus para que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. E isso é independentemente da forma que você possa estar vivendo ou passando, tendo adversidades ou não. E se você é salvo e tem certeza, eu vou dizer para você: as lutas não acabam porque eu fui salvo, as lutas não acabam porque eu aceitei a Cristo. Pelo contrário, as lutas continuam, companheiro, as lutas continuam. Mas aí nós temos uma válvula de escape, nós temos Deus, e nós podemos socorrer, pedir socorro a Deus para que Ele possa nos abençoar. Diante de tudo isso, eu quero só aqui lembrar alguns verbos de ação que Paulo passou para nós: buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, revestir-se do novo de Deus, suportar um ao outro, habitar ricamente em vós a palavra de Deus e, por último, manifestar louvor e gratidão a Deus. Será que assim a gente consegue mudar
Ou tentar mudar a vida de alguém? Será que a gente consegue mudar alguma coisa? Olha, eu vou dizer para você, a gente não consegue mudar, mas a gente pode ser a ponte que Deus necessita para salvar e trazer a salvação para aquela pessoa. Eu sei que algumas pessoas aqui, temos aí a Eliane que trabalha em hospital, e se ela entra no hospital, eu já fico pensando, meu Deus, qual que é a situação de ver aquelas pessoas extremamente num quadro que os médicos muitas vezes não sabem nem o que fazer. Eu fico pensando nessa situação, quando ela chega naquele lugar, eu fico pensando, como será quando você chega neste lugar? Você pode fazer duas coisas: você achar que aquilo é normal, você achar que aquilo que está acontecendo é porque o pecado habita mesmo e mata todo mundo mesmo, e vai matar todo mundo mesmo. Ou você entra pensando o seguinte: Senhor, aonde o Senhor quer me usar hoje? Para que a última palavra seja do Senhor e não a do médico. Ah, mas pastor, mas e se eu falar de Cristo para uma pessoa, ela vier morrer, ela aceitou a Cristo e vier morrer? Ela está no céu. E se você não falasse, onde ela estaria? Aonde ela estaria? Então é por isso que eu vejo que Deus nos dá oportunidades tamanhas para que nós possamos mudar a vida das pessoas. E dentro dessa pandemia que nós estamos passando, que não está perto de acabar, pelo contrário, acho que ainda está longe de acabar um pouco ainda, sabe? Ainda vai estender uns bons meses pela frente. Eu quero dizer para você o seguinte: não seja como aqueles crentes de Colossos que permitiram que as coisas do mundo e as filosofias entrassem na igreja ou na vida deles, achando que aquilo era normal. E aqui eu quero brincar com você, não sei, eu tenho postado no meu canal do YouTube um tema chamado Dedo de Prosa. Não sei se você já pegou esse Dedo de Prosa. Quem assistiu o último? O último Dedo de Prosa, eu falei sobre Lucas capítulo 5, versículo 5, que diz assim: respondeu Simão: mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu quero dizer para você que nós temos a última palavra, porque Cristo habita em você, Cristo habita em você, Cristo habita na sua casa, Cristo habita na sua vida, e você tem a última palavra. Jesus pede para Simão e fala o seguinte: Simão, volta e jogue a rede do outro lado. E quem lembra e quem assistiu o Dedinho de Prosa, diz assim que olha, a rede borbulhou de peixe, mano. Borbulhou de peixe. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E que nessa noite você possa sair daqui pensando exatamente isso. Buscar, pensar, revestir, suportar, habitar e manifestar a presença de Deus na sua vida, para que você possa dar a última palavra. E a última palavra, quando nós estamos cheios da presença de Deus, a última palavra vem de Deus. E muitas pessoas estão dizendo: pastor, a situação está ruim, olha como que nós vamos ficar, como que vai acontecer, como que não sei o quê. Pessoas, até mesmo da nossa própria família, falando isso. E a gente tem que falar assim: o que vai acontecer, Deus sabe, eu estou vivendo o hoje. O hoje é assim, até a meia-noite, ainda é domingo, dia 7 de junho. Deus tem algo para fazer com a gente. Amanhã, Deus sabe. Entregamos tudo nas mãos de Deus. Mas, como a última palavra vem de Deus, seremos abençoados, seremos cheios, seremos ricamente tocados pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ser instrumentos de Deus. Amanhã o nosso serviço vai ser o melhor dia da nossa vida. O nosso trabalho na escola online, ou aonde quer que você esteja amanhã, você que está aqui, você que está nos assistindo,
Deus tem uma palavra para você, será uma bênção. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. E no final do dia, se você olhar e falar assim, puxa vida, não consegui vender nem uma folha de papel interfolha. Louvado seja o Senhor que nos sustentou até aqui. É nessa hora que nós temos que colocar diante de Deus e falar diante de Deus como igreja, e você que está em casa pode dizer também exatamente isso. Declare na sua vida essa palavra, Ebenezer, até aqui Deus tem nos ajudado. E amanhã? É até aqui. É até aqui. É até aqui. Daqui a pouquinho o aqui vai estar aqui. É até aqui. Daqui a pouquinho você vai pegar seu carro, vai dirigir para sua casa e vai chegar é até na sua casa. O aqui é onde você está. É onde você chega. É aqui. Aqui, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar.